Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Resourcing Sessions. Eu vou projetar, se calhar até é melhor, que assim vemos todos o propósito desta sessão. Já está a aparecer? Sim. Sim. Okay. Portanto, o propósito da sessão do Innovations for the Future Resourcing Sessions, nós aqui estamos a usar o framework do Will, Being and Function, portanto, a vontade, o ser e a função, portanto, construção de propósito com base nessa framework, que já fizemos numa das sessões passadas. Portanto, criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo. Também temos usado da teoria U e do Micro-Solidarity, de forma clara, assertiva, que cuida das pessoas, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica e no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Então, este é o propósito para estas sessões. E proponho que a gente comece com um check-in, que fazemos os três, e a pergunta hoje será: qual é o sítio em que cada um de nós tem mais a sensação de casa e porquê? Qual é o sítio em que cada um de nós tem mais a sensação de casa e porquê? Eu vou primeiro. O que me está a vir está-me a surpreender e eu vou com isso que está a vir. A última vez eu nasci na Madeira, já não ia lá há algum tempo, e a última vez que lá estive, que foi já há 3 anos e tal, 2 anos e tal para 3, tive uma forte sensação de estar em casa, em particular num sítio lá, na Zona Norte, num sítio lá muito particular, e onde tinha uma vista enorme da montanha, da falésia, aquela escarpa era enorme, estava a cair água, nós estávamos cá embaixo, ao nível do mar, e aquela natureza toda, a montanha, o verde, o mar ali a bater, a praia, trouxe-me assim uma sensação de estar em casa, de chegar a um sítio que é meu, que é onde tenho aquela sensação de uau, isto sou eu, isto tem a ver comigo. E ficou tão gravado, tenho isso tão presente em mim, no meu corpo, aquela sensação de ao mesmo tempo me sentir pequeno face àquela natureza toda à beleza e ao quão rude é, quão e grande também, como se eu fosse aquela montanha, como se eu fosse aquela estrutura de basalto, como se eu tivesse aquela vida toda em mim. E foi para lá que fui. Estou-me a sentir assim comovido. Mexeu aqui a minha zona aqui do peito e da barriga. Aqui houve alterações aqui dentro de mim com esta imagem que surgiu. Trouxe-me alegria, trouxe-me medo, porque o alto tão distante daquele sítio e daquele lugar neste momento. Estou a sentir o medo a vir com essa realização. E também com tristeza de não estar lá, de não estar perto, sinto medo de não saber bem como usar esta imagem em mim, esta experiência que está a chegar. E a alegria no meu sistema por me ver lá, por ter isso bem marcado em mim, quão importante foi aquela paisagem, estar ali naquele momento, acolher daquela energia e viver aquilo e ter esta sensação de isto é casa.
Oh, grato sou eu, aqui a chegar ao espaço. Grato, Marco, por tua Boa. partilha. Eu para onde fui? Fui para a Praia de Carcavelos, ou para as praias da linha, e estar com os pés na areia, de frente para o mar. Eu creio que assim uma sensação como se o meu ser enraiza ali, está completo. E depois via este estuário de pés também, esta componente de estar a fazer vela, estar num barco, estar a sentir o vento, estar com outras pessoas a usufruir no meio dos elementos naturais, destas forças da natureza. E senti assim o meu corpo energético bem cheio, bem energizado, e ao mesmo tempo medo de esta ser uma zona em que eu cresci, estou agora a morar, e noto que energeticamente a zona urbana está-me a constrair, pelo menos, ou seja, está-me a vir o medo de será que eu estou com esta questão de querer sair daqui para não estar nesta constrição? Será que é eu não saber estar nesta zona? Então levou-me para aqui está-me a chegar esta questão do não saber estar em casa, algo assim, não saber aproveitar onde e como estou em casa. Então estou com isto para refletir comigo. Grato. Grato, Gil. Grato, Gil. Surgiram duas linhas aqui que eu vou puxar. Eu olho para aquele lado e vocês vão me ver olhar muito para aquele lado, porque eu estou a ver o mar. Estou a ver o mar de Santa Cruz, particularmente bonito hoje, escovado pelo vento de terra, vento de leste. As ondas estão bonitas. E eu olho para isto e olho para isto todos os dias e sinto-me em casa. Há um aspecto muito concreto que é a minha casa, casa antiga que restaurámos e onde vivemos agora. E eu sinto-me muito em casa, como nunca me senti em casa. E, portanto, sinto em mim uma grande alegria por poder estar a viver isso, por ter essa oportunidade. Sinto também uma certa apreensão que obstrui essa alegria, um medo que tem a ver com a responsabilidade de utilizar essa sorte, a responsabilidade de utilizar esta oportunidade, de aproveitar essa casa, mas por trás a alegria de viver na comunidade em que vivo, de sentir que as minhas raízes estão a crescer fundas, que não tenho vontade de sair, que estou bem aqui, que quero crescer aqui, como uma árvore que finalmente conseguiu encontrar os nutrientes e a água e tudo o que precisa e, portanto, vai crescer até deixar de o fazer. Sinto isso. O outro fio, mais simbólico, mais difícil de expressar, eu sinto-me também em casa quando estou rodeado de pessoas com quem partilhar certos rituais. Um fogo é um bom exemplo para mim. Uma vocalização de mantra sincera num grupo com pessoas. Quando estou a ver os miúdos a brincarem com miúdos de famílias amigas e estamos a celebrar algo, um solstício, ou quando pego na guitarra e deixo a inspiração vir e canto mesmo com o coração, sem pensar muito. E sinto as pessoas à minha volta, não estou sozinho, estamos a cantar juntos, eu sinto uma presença de índio, não sei como expressá-lo, sinto uma presença ancestral, de índio, que me faz sentir em casa, como se esta sociedade fosse demasiado estranha para esse índio que vive lá dentro e que nesses momentos se manifesta e se sente muito em casa, se sente seguro. É isso, obrigado. Grato, Miguel. Grato, Miguel. Gil, tenho medo porque as fotos estão muito claras. Eu penso que há uma Vou maneira tratar de disso.
tirares a foto de maneira a que ela fique mais escura, com mais contraste, ok? Grato. Vou tratar disso, grato. Eu vou a seguir, vou com o seguinte. Nós vamos fazer um wake-up para, portanto, um aquecimento, digamos assim, para o tema de hoje, da sessão de hoje. E este wake-up, tu estás familiarizado com a distinção de Game World, Miguel? Não. Ok. Game World também foi uma das sessões que nós já fizemos. Game World é a forma como os humanos trocam valor uns com os outros. Portanto, nós trocamos valor em Game Worlds. Portanto, o que quer dizer que nós estamos num Game World aqui. Este é um Game World temporário. Começou às 9h15, vai terminar às 9h45, que fica gravado. Uma relação amorosa é um Game World, uma família é um Game World, uma empresa é um Game World, não é? O curso que tu fizeste com o Gil, a pós-graduação, foi um Game World, com início, com fim, foi desenhado, tinha regras de envolvimento. Um país é um Game World, o bairro é um Game World, um conselho é um Game World. Portanto, são tudo formas, são tudo maneiras artificiais, não é? Construídas, não são naturais, não é? Como é uma macieira e a maçã. Portanto, são formas, são constructos, e nesses constructos nós trocamos valor, interacionamos valor, diferentes valores. Nós não estamos a falar só de valor económico, estamos a falar de valor no sentido lato. Então, isso nós chamamos a isso Game Worlds. E todos os Game Worlds têm um propósito, portanto, estão a servir um propósito, que pode ser consciente ou inconsciente, e todos os Game Worlds têm regras de envolvimento, não é? Por exemplo, nós temos o Game World de dinheiro, e aquele Game World pressupõe uma das coisas fundamentais, que é a gente tem que assumir que o papel que nos dão tem um determinado valor que está lá na cara. Se nós não assumirmos isso, não conseguimos jogar aquele Game World, né? Portanto, cada Game World tem as suas regras e nós temos que aderir a essas regras para poder jogar. Se nós não aderirmos, não conseguimos jogar esse Game World, não é? As finanças é um outro Game World, é por aí fora. Portanto, nós estamos Game Worlds dentro de Game Worlds. Então, essa é uma distinção. Portanto, tu estás envolvido em vários Game Worlds neste momento. Tu disseste que dás aulas de yoga, sim? Portanto, esse é um Game World teu. Tu estás a entregar ao mundo. Tu disseste nós na construção da casa, que tem a ver com a casa e com a reabilitação da casa. Portanto, imagino que esse nós está aí outro Game World, provavelmente ou da família ou de uma relação onde tu estás envolvido. Portanto, e é provável que estejas em outros, não? Em muitos outros onde tu estás a co-criar, a ser agente criador. Okay. Então esta é a distinção de Game World. Eu vou pôr aqui um slide que tem estas duas que eu já usei, o Will-Being and Function. Qual é a sessão onde está o Will-Being and Function e o Game World? Então o Wake Up de hoje é: escolhe um Game World em que sejas co-criador e descreve em que sítio é que esse Game World acontece, onde está inserido, onde é que esse sítio está inserido, no Game World está inserido e o sítio, e com que ecossistemas ele está aninhado. Tu tens esta distinção também dos sistemas aninhados? Nesta de Systems, Miguel, não? Portanto, nós quando um sistema, não é? Um Game World, vamos usar ele existe num determinado sítio e ele não está sozinho nesse sítio, ele tem um impacto direto logo com o que está à volta dele, não é? Que nós chamamos o que está mais próximo, o todo que está mais próximo, e depois, a partir desse todo, ele tem um impacto direto ou até às vezes indireto ou até às vezes direto no todo maior, naquele que está à volta, não é? Um exemplo disso: o facto de eu morar aqui, neste sítio, em Alfragide, onde eu moro, neste apartamento, portanto, há um impacto direto no meu prédio, por isso, e eu conheço os vizinhos, interajo com os vizinhos, há coisas que acontecem só por isso, bem como no bairro, nas compras que eu faço, os sítios onde vou. Portanto, tem logo um impacto por eu estar aqui e viver aqui. Portanto, eu interajo com um conjunto de Game Worlds aqui à volta. Há relações com esses Game Worlds. E, por sua vez, por eu estar cá e estar a interagir com esses Game Worlds, há resultados que eu estou a atingir fora deste espaço, como, por exemplo, este espaço que nós estamos a criar está-me a fazer chegar fora do espaço onde eu vivo, não é? E para um alcance onde eu vivo. Mas para isso, que é um valor indireto daquilo que eu estou a fazer, eu preciso estar aninhado neste sítio e neste local com este suporte e com estas coisas. Okay? Portanto, este é um exemplo
de como ecossistemas estão alinhados. Isto também é uma outra distinção que está cá e eu vou pôr no enquadramento. Depois, Miguel, se tu quiseres ir ver as sessões e as gravações, podes ir. E todas elas têm mais ou menos esta estrutura. Nós fazemos exercícios, práticas, tu podes parar a gravação, fazes tu a prática, depois pões a gravação e entras em diálogo, não é? Portanto, a ideia é experienciar e viver cada uma destas distinções e frameworks que nós estamos a fazer. E elas estão desenhadas para isso. Portanto, quem estiver a ver hoje pode, depois desta explicação, parar a gravação e responder ela própria à pergunta que está aqui feita e depois ir connosco, portanto, estar em prática connosco, não é? Então, eu vou repetir a pergunta, que é: escolhe um game world em que sejas co-criador e descreve em que sítio este game world acontece, onde é que ele está inserido e com que ecossistemas ele está aninhado. Então eu vou primeiro. Vou escolher um game world que eu e o Gil vamos dar vida, já estamos a dar, e que vai se materializar amanhã, nos próximos 3 dias, amanhã, portanto, quinta, sexta e sábado, que é um retiro, uma experiência, uma vivência do que é culturas responsáveis e regenerativas para jovens de 16 anos. Portanto, há cerca de 30 jovens de 16 anos que vão passar connosco 3 dias para sentir e viverem neles o que pode ser uma experiência de culturas responsáveis e regenerativas. Portanto, vou escolher este game wall. Este game wall vai acontecer na Biovila, que é um território que está inserido em Palmela, na zona dos Barris, Serra da Rábida, que é uma formação montanhosa que está perto do mar, portanto com um ecossistema muito característico. É uma zona de reserva natural, ali está envolvido. Ele está aninhado, portanto a Biovila está diretamente alinhada com a comunidade à volta, por exemplo, com projetos como o Ser Vivo ou o Teatro Bando, portanto com uma quantidade de projetos ali à volta. Está também inserida com o Instituto de Conservação da Natureza a fazer reflorestação do sítio, a fazer o sítio crescer de forma orgânica, integrado na paisagem e cuidando do Parque Natural. Estão ali sensivelmente há 2 décadas, ou quase 3, naquele território, a fazer aquele tipo de experiências. Estão também alinhados com a Câmara Municipal de Palmela, que vai, por exemplo, participar connosco neste retiro, que vai vir dar um contributo, assim como o Ser Vivo e outras instituições ali à volta. Está alinhada com a Câmara de Setúbal e o Instituto do Emprego de Setúbal, onde estão a fazer um programa interessantíssimo que se chama O Ver, para requalificar desempregados de longa duração, pessoas que estão em situação de desemprego de longa duração, para emprego regenerativo, para estarem habilitados a trabalhar em empregos de natureza regenerativa. Portanto, eles estão alinhados nesse ecossistema maior. Portanto, nós vamos beber dessa experiência, daquilo que tem sido o trabalho deles nas últimas décadas, enquanto projeto regenerativo, enquanto projeto de transformação da matriz cultural, quer seja no exterior, portanto na paisagem, no circundante, na reflorestação, no cuidado da natureza, quer seja na construção de projeto, enquanto projeto que não cuida só de um capital, cuida de pelo menos 5, do capital social, criando emprego, por exemplo, do capital humano, cuidando das pessoas que lá trabalham, suportando o seu desenvolvimento humano, quer para dentro, quer para fora, porque acontecem muitas iniciativas disso, cuidando do capital ecológico, criando solo, regenerando tendo uma política de gestão de resíduos, cuidando da energia, da água. Portanto está muito rica, está muito pensada toda essa dimensão do capital ecológico, também do capital construído e como é que o faz lá, quer nos modelos que aplica, quer no exemplo e nos casos, nos artigos que escreve sobre si, sobre a sua experiência, que nos ajuda a todos a fazer sentido do que é criar um projeto neste contexto, a aprendizagem com eles, quer também no património que lá está, nos edifícios, nas florestas, no que eles vão construir, na horta, e também de natureza económica, porque há pessoas que é preciso pagar ordenados, é preciso pôr essas coisas a mexer e, portanto, o projeto também precisa ter uma viabilidade económica, mas não é esse a sua matriz principal. Ele está a jogar um outro propósito, não é? Ele tem outro propósito, que é ser este centro educativo, este centro de transformação para uma próxima cultura e suportar-nos a todos nós nisso. Também cuida da equipa e de como é que trabalha em equipa, como é que esse trabalho se faz, com práticas sociocráticas, com dimensões de consciência e awareness coletivo, como o círculo, o check-in e o check-out. Portanto, está intimamente ligado com estes game worlds, não é, que eu fui enumerando aqui, e que fazem com que aquele
com que aquele tecido comece a ter substância, e nós, eu e o Gil, estamos também a aninhar com isso e a beber desse sistema, a beber totalmente desse sistema, nós e as crianças, as famílias e a escola onde essas crianças estão, vamos todos beber dessa riqueza que está ali naquele território, naquele lugar. Então este é o game world que eu escolhi e como é que eu estou a vê-lo, que ele está naquele ecossistema, que ele se envolve com esse ecossistema. Grato. Grato. Grato, Marco. E ele, que queres seguir agora? Escolheres um game world teu? Posso fazê-lo. Vou escolher partilhar com vocês um game world ao qual eu, no meu coração e agora cá fora, chamo Inspira Santa. É uma iniciativa que parte de mim, mas que pretende ser um espaço de criação de comunidade, ao mesmo tempo que traz as práticas contemplativas para a reflexão sobre o nosso planeta e a nossa relação humano-planeta. E, portanto, o que eu estou a fazer é dar os primeiros passos para segurar um espaço na nossa comunidade, e o foco é mesmo Santa Cruz, onde posso juntar pessoas e coletivamente refletir sobre estas questões, ao mesmo tempo que trazemos algumas práticas concretas que ajudam a alicerçar uma maneira de estar diferente na sociedade. Neste processo, há uma relação muito forte e este Game World está aninhado claramente no seio da minha família, a família mais próxima, a minha companheira e os meus filhos, que me cedem o espaço e que me ajudam na logística e que me dão o suporte, mas também na família, pai e mãe, nos meus pais, porque eles têm um espaço que eu vou utilizar como sede, ponto de partida, lugar físico, onde eu posso fazer esse espaço acontecer. Um lugar que eu prezo muito, que nunca foi utilizado para estas coisas e tenho o go deles, tenho vontade e, portanto, estou a criar também uma estrutura familiar ligada a este projeto, não é? As pessoas que eu vou puxar fazem parte deste ecossistema que é Santa Cruz. Eu quero mesmo trabalhar com pessoas daqui e pessoas muito plurais, que algumas têm relações comigo, outras não, mas que fazem parte de vários projetos aqui. Alguns deles que estão neste mundo ligado ao yoga e às práticas contemplativas, outros que estão mais ligados às questões da agroecologia. E, portanto, aqui eu vou ter espaço para produtores locais, porque eu estou a desenhar neste momento um evento, como vocês, que vai ser dia 5 de fevereiro, que vai trazer um bocadinho isto tudo e vai ser a materialização, a primeira materialização deste projeto que já vive em mim há muito tempo. Portanto, um primeiro passo. E eu vou trabalhar a meditação, a respiração, o yoga, mas também vou trabalhar a história de Santa Cruz, passeios de identificação de espécies aqui na zona e alimentação consciente. E nesse sentido eu vou trazer os nossos antepassados, principalmente a história da minha mulher, da vida dela, porque eles são mesmo daqui, eu não, mas eu agora sinto essa história como minha. Portanto, vou trazer histórias dos antigos. E, portanto, estou alinhado nesta cultura de Santa Cruz, ligada ao mar, à pesca, à relação com as plantas autóctones do sítio. E depois vou trazer também os produtores locais, em concreto 2 amigos meus que têm 2 projetos diferentes, o Lugar da Terra ligado à agricultura regenerativa e sintrópica e a Horta das Camélias ligada à agricultura biológica e à agricultura sustentável. E, portanto, vou trazê-los a eles também na forma da comida que vou servir, né? Trazendo a sazonalidade, trazendo também todo este contexto sobre a dieta mediterrânica e também este ninho forte que existe dentro da saúde agora, que está a refletir de uma forma diferente sobre a saúde humana, considerando a sua relação com a saúde do planeta, que recebe o nome de saúde planetária. Portanto, eu alimento-me muito do que estes investigadores e estes praticantes estão a fazer. Vou trazer esse enquadramento também. Portanto, estou alinhado também num chapéu grande, científico, que já está a trabalhar estes assuntos. E, em concreto, dentro desse chapéu, há um tema que me interessa muito, que cruza essa reflexão saúde humana, saúde planeta com os sistemas agroalimentares, que é o paradigma da Conscious Food Systems Alliance. Portanto, eu estou muito ligado ao que eles estão a fazer, é uma coisa muito recente, e é um paradigma de desenvolvimento que eles têm, que é o Winner Development Goals, no sentido de trazer um bocadinho desta informação sobre
o espaço interno e a relação que esse espaço interno tem com as grandes questões macro. Isto de forma resumida. Ao mesmo tempo, estou ligado a estruturas que existem em Santa Cruz, nomeadamente alguns outros espaços onde se trabalham estas questões, porque eles são parceiros na divulgação, são pessoas que também vão fazer parte do workshop e que vão beber dessa informação e que vão trazer o seu contributo para esse dia também, pessoas que já têm experiência nesta área, e portanto eu fiz espaço para que eles viessem também, fizessem parte, e o convite foi bem recebido. E, ao mesmo tempo, existe aqui uma vontade de me aninhar num tecido social de Santa Cruz que não necessariamente tem a ver com a meditação, que não necessariamente tem a ver com a agroecologia e as questões ecológicas do planeta, mas que são pessoas que realmente querem viver aqui, querem ter um desenvolvimento na sua vida neste espaço e, portanto, que de alguma forma podem me ajudar e eu posso ajudá-las a co-criar uma visão de futuro para este lugar. É? E a pergunta, para concluir, a pergunta que eu trago muitas vezes é: se os meus filhos, que agora têm 13 e 5 anos, quiserem viver em Santa Cruz daqui a 20 anos, é? Como é que esse lugar poderia ser? É? O que é que seria uma comunidade vibrante? O que é que seria um lugar vivo onde eles pudessem desenvolver-se? Que oportunidades é que existiriam? Portanto, estou a tentar alinhar-me em várias coisas para co-criar essa visão. Passo para ti, Gil. Obrigado. Tentei. Grato, Miguel. Grato, Miguel. Eu vou trazer aqui. Marco, é ok também trazer? Estou com questão do tempo. É ok? Sim, penso que sim. Trazer Trazer o uma tempo. curta. Que é, eu vou pegar neste nosso Game World Marco de PM mais RD Consulting, também para trazer algo que é menos, não é menos territorial, que às vezes pode parecer. Há Game Worlds que não são territoriais, e a verdade é que todos eles acabam por ser, e que é este nosso do PM mais RD Consulting, e que tem como objetivo capacitar e promover contextos de responsabilidade radical para vivências em culturas responsáveis e regenerativas. E eu diria que o nosso lugar é, as pessoas e as entidades, empresas que já se aperceberam que é necessário outro paradigma. Já tentaram manifestar várias coisas, especialmente na área da sustentabilidade, da regeneração, da criação de comunidade, e que tiveram a experiência que com a forma de pensar, de ser e de agir, mesmo que esteja desenvolvida com vários processos individuais, coletivos, facilitação, trazer soluções mais sustentáveis, que não é suficiente. E, portanto, para mim, é dentro de Portugal estas organizações com pessoas que querem fazer de uma forma diferente. Portanto, não vejo como um território, região de Lisboa ou algo assim do género, mas são, são, são estes locais onde há outras organizações que se querem desenvolver para regenerar o seu território local. Portanto, vejo isso dentro de Portugal e para mim são estes com quem nós interagimos, têm mais interesse de saber o que é que estamos a fazer, veem os vídeos, trazem-nos perguntas, aparecem aqui, voltam outra vez e trabalham nestes 3 níveis de trabalho, no individual, na organização, e querem saber como é que chegam como é que chegam à comunidade e território e são nutridos por este sistema também. Portanto, noto que são estes lugares que estão neste edge, nesta fronteira de mudar algo. E isso torna desafiante não ter um lugar que tem uma boundary territorial fixa, que é como se fosse tem uma lente que é de matriz. E é interessante também por isso. Isso é como eu chego. Grato, Gil. E passo a sessão para ti, ver como é que queres continuar, como é que funciona. Eu só quero fazer aqui 2 coisas. Quero só criar aqui uma animação para nós seguirmos passo a passo. As fotografias não ficaram assim muito bem, e então eu decidi escrever.
Então tá. Estou aqui a meter a animação, vai demorar só mais 5 segundos. Animação. Animação. Ok. Então, Marco, eu vou fazer partida de ecrã, ok? Sim, vê se tens permissões, verifica, Gil. E também notei que disse agora ok. Não, não tenho permissões. Então, nós vamos entrar Já deves numa, conseguir, Gil. ok, numa framework chamada de História do Lugar, que considera isto mesmo, que os projetos acontecem num lugar e é melhor caracterizando esse lugar que cada projeto consegue perceber qual o seu sistema, percebe a sua função, a sua essência, o seu propósito, e não só melhor serve este lugar, como é nutrido por este lugar. Muitas vezes há esta percepção de... Vocês já estão a ver, não já? Sim, Sim, pequenino. Ok, sim, não sim. estás a projetar, ok? Só para... Isso, ok. E a framework da história do lugar é muito isso. Ou seja, o que as organizações necessitam, ainda não leiam, muitas vezes partem desta questão de que a gente tem um valor a acrescentar ao nosso ecossistema e qualquer coisa que é viva também necessita de ser nutrido pelo ecossistema do qual faz parte. E isso ou seja, enquanto a vontade interna de um grupo de pessoas agir ao serviço de um território para transformar, para regenerar, traz muita vitalidade, a viabilidade de um projeto necessita deste cuidado que o contexto tem pelo próprio projeto. Caso contrário, nós chegamos àquelas situações em que há burnout. Durante 2 ou 3 anos, um grupo de pessoas trabalha para fazer, servir, etc. E depois, como não é nutrido pelo contexto, a chama apaga-se, ok? E esta framework, a história do lugar, traz isso, que é como é que uma organização consegue perceber a história daquele lugar, por forma a melhor integrar-se e servir esse contexto e ao mesmo tempo ser servido por esse contexto, ok? E isso cria uma harmonização entre o propósito desse projeto, dessa organização, e a vocação, vamos assim chamar, a essência desse lugar. O que é que aquele lugar se quer tornar? E para nós trabalharmos com esta framework, há cerca de três sub-frameworks que permitem nós compreendermos um pouco melhor esta história do lugar. Um deles é as 3 lentes, é nós olharmos para o lugar, que é este todo mais próximo, que o Marco há bocadinho referiu, nos níveis de alinhamento, que é nós pensarmos neste lugar por esferas de influência. Ou seja, se eu implementar este projeto, quem é que são as pessoas, as organizações e os territórios que são influenciados ou no qual este projeto tem impacto? E nós notarmos nisso, não é? Tem a ver com pessoas, organizações com as quais a gente troca e interage, os territórios onde nós nos movimentamos, é por aí. O segundo elemento das 3 lentes é onde há alinhamento de propósito. Ou seja, qual é que é o território em que os benefícios e os desafios daquilo que nós queremos trazer são partilhados, né, ou onde há ou poderá haver este alinhamento. Porque há lugares onde ainda não há alinhamento, mas a gente sente uma interação, um querer interagir um querer aprender, um querer estar presente com a Câmara, com as escolas, com uma associação cultural. Há um alinhamento de propósito, às vezes não nítido. E isso também poderá ser outra forma de nós explorarmos qual é que é o nosso lugar. E também da identidade partilhada, e qual é que é o território em que eu me consigo movimentar e as pessoas dizem que são dali, e muitas vezes nós viajamos e as pessoas às vezes dizem que são de Lisboa, e é qualquer área da Grande Lisboa, e a pessoa sente-se, tem uma identidade com aquela região, ou não, ou é o bairro da Moraria. Não, eu sou da Moraria, ou sou de Cascais, ou da Linha. Às vezes há aquela questão, eu sou da Linha.
e é aí, há uma identidade partilhada. Se eu for um bocadinho mais para trás da linha, já se calhar entro numa zona mais saloia, e se calhar uma outra identidade. Portanto, esta identidade partilhada não tem que ter a mesma divisão geopolítica ou administrativa. Às vezes depende muito da cultura do bairro, aquilo em que é as raízes e a natureza, né? E onde é que passamos de uma identidade para outra. Pode ser por bairros, pode ser outra. E gostava que nós partilhássemos agora, face aos game worlds que nós trouxemos aqui, o que é que algumas das coisas já foram partilhadas neste nosso wake-up. O que é que estas três lentes nos trouxeram a mais? O que é que vos tocou, que vocês querem acrescentar para melhor caracterizar o lugar de cada um dos nossos game worlds? Sim, noto, por exemplo, no meu caso, noto que não falei muito da esfera de influência. Portanto, aqui a influência direta é o colégio onde as crianças estão, as crianças, jovens, não é? O colégio onde elas estão, as famílias de onde elas são oriundas. Portanto, estão aí zonas diretas, e depois a influência que terá no colégio, a influência que terá na Biovila, a influência que terá em nós que estamos a desenhar a coisa. Portanto, noto que não tinha ido para esse lado, eu não tinha posto na minha, quando fiz o Wake Up, não pôs isso. Em relação ao propósito, sim, foi o que eu falei mais, foi onde falei mais, não é? Porque, em particular com o Game Wall da Biovila, que já juntou muitos outros elementos que partilham desse mesmo valor, não é? Esse trabalho, portanto, estar a beber isso, e é uma das razões de escolha da Biovila, não é? E também é interessante que o colégio começa a ter este alinhamento de propósito, não é? Portanto, este elemento e as pessoas que estão do lado do colégio e nossas começam a ter este alinhamento de propósito. E a identidade partilhada, sim, não no sentido territorial, mas no sentido de que há algo a ser desbravado, né, das culturas responsáveis e regenerativas para o futuro. Qualquer coisa que diz que a cultura moderna não serve, ou onde estamos no momento atual da cultura moderna não funciona, e é preciso descobrir qualquer coisa nova. Talvez mais aqui seja o ponto de ligação nesta parte das identidades partilhadas, e obviamente com subníveis disto, não é? Com, por exemplo, a permacultura, o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, os resíduos, por aí fora. Depois há subculturas dentro disso, mas eu diria que para mim foi o que este me trouxe. Grato, Marco. Miguel, o que é que estas três lentes trouxeram? Pronto, muitas delas também acho que já foram tocadas de alguma maneira, mas ajudou-me agora a reconhecer alguns conflitos e algumas oportunidades. Aqui a primeira, no que toca à influência, claramente eu estou a fazer um exercício de tentar circunscrever-me a uma ideia que eu e outras pessoas temos do que é Santa Cruz, porque Santa Cruz não é uma freguesia, está dividida entre duas, portanto é um espaço realmente territorial que vai desde Santa Rita, Porto Novo, até à Praia Azul. Portanto, na minha mente, eu estou a fechar um bocadinho o meu projeto ali, e estou a tentar que a influência seja nas pessoas que decidem viver aqui ou que passam algum tempo aqui, mas obviamente considerando a visão mais macro, isto vai ter uma influência em zonas limítrofes, até mesmo no próprio município. Porque estas pessoas, muitas delas, acabam por estar em lugares também de decisão. Algumas pessoas têm algum poder aqui local, por serem donos de empresas ou por trabalharem em contextos onde há várias pessoas que estão subordinadas às suas decisões. Portanto, sinto que a esfera de influência é difícil de contemplar, mas que é uma cascata complexa que pode chegar longe. Em relação ao propósito, creio que toda a gente que decidiu inscrever-se, e eu estou muito grato porque, na verdade, o evento já está fechado e cheio, e foi a primeira vez, portanto estou um bocado surpreendido com isso também, mas esse alinhamento de propósito eu creio que parte de uma necessidade que estas pessoas sentem em caminhar numa direção diferente, que vá à procura de autenticidade e uma saúde que se constrói desde dentro para fora. Portanto, creio que há um alinhamento nesse território. E portanto suponho que há um alinhamento já antes até de conhecer algumas destas pessoas, a maior parte delas eu conheço. E depois, em relação à identidade partilhada,
eu sinto que aqui é onde existe mais um conflito, porque eu estou a trazer lógicas que são alheias a esta comunidade. Quando falamos da Índia, quando falamos do Tibete, quando falamos das tradições indo-tibetanas, contemplativas, estamos a trazer elementos que são muito distantes de alguma forma para o nosso território e, portanto, eu entendo que isso é um conflito com uma identidade que existe neste lugar e a tua provocação está-me a fazer refletir sobre isso. Estou a sentir esse conflito como algo saudável, uma tensão boa, porque realmente o século XXI exige estas misturas, a globalização tem isto e é bom, mas ao mesmo tempo, como encontrar este caminho que mantenha o que já cá está, que mantenha um fio condutor com a história, como trazer estas ferramentas que são tão distantes para essa identidade do lugar, não é? E ao mesmo tempo, para as pessoas que não têm essa identidade, realmente há um esforço de partilhar histórias de Santa Cruz, histórias das pessoas que aqui viveram, a sua relação com este ecossistema natural. Sim, grato pela oportunidade. Grato, Miguel. Eu também noto que na minha partilha também me foquei mais nesta lente do alinhamento de propósito no nosso trabalho e também com alguma esfera de influência, no sentido das pessoas que nos estão mais próximas de nós os dois, Marco, dentro de Innovations for the Future, contactos individuais, parcerias que já temos, como a Cabiovila e outros, que favorecem este nosso lugar. E também onde eu vejo estas identidades partilhadas, vejo-nos a expandir, por exemplo, com o pessoal do movimento do Rebuild, e há outros movimentos, se calhar, dentro do Innovations for the Future, que é este movimento coletivo, esta plataforma, não sei se chamaria federação, Marco, de iniciativas e projetos que estão a querer fazer esta regeneração. Noto que pode haver identidades que são partilhadas, mas que pelo facto de se calhar não estarem na esfera de influência e com um propósito muito alinhado, próximo de nós, possam estar fora do radar ou a gente não consiga conectar. E também seja lugar, mas é uma parte do lugar que está do outro lado do monte ou está num vale. Então fez-me refletir também nisso. Às vezes no tipo de linguagem que usamos pode fazer com que sejam diferentes ou sejam vistas como diferentes identidades. Trouxe-me, e a minha pergunta foi se é real ou não, portanto fiquei com isto em mim. E até porque também temos desenvolvimento regenerativo, possibility management, e há outras identidades que vão fazer coisas similares com o mesmo propósito, mas parece uma identidade diferente. Fiquei com isso em mim. Explorar melhor estes boundaries, estas fronteiras. Grato também. Eu vou trazer aqui uma outra dimensão. Grato, Gil. E é as perspectivas. Ou seja, a forma como nós podemos olhar para o lugar pode ter uma perspectiva externa, ou seja, como é que o lugar se organiza do ponto de vista geofísico. Uma bacia hidrográfica, uma montanha, um vale com características específicas geológicas. Depois temos a organização biológica. Se é um tipo de ecossistema específico. Se é uma zona de pinhal, se é uma zona de floresta nativa, se foi plantado como Monsanto, se é ali a Monchique, tem uma zona específica com um ecossistema que depois também aquela floresta permite trazer umidade, ou seja, dentro do externo temos o geofísico, que é o landscape e a geologia, o biológico já começa a ser os ecossistemas e estes ciclos naturais também, que se juntam, ou seja, isto é como se fosse o que está abaixo quase que depende e influencia o que está acima. E depois temos a organização humana, que é a forma como nós administrativamente dividimos os espaços, como é que a nossa economia funciona, que faz com que a gente se relacione mais com esta região e menos com aquela, porque há produtos, porque há turismo,
porque, etc., leva a que as estradas, os transportes, etc., forcem a região a juntar-se mais a outra região ou organizar-se de uma forma mais intensa com o outro lado. E também podemos olhar por esta forma. E temos a perspectiva interna, que é a percepção que as pessoas têm nestes lugares de o que é o seu lugar, o que é que elas chamariam ao seu lugar. Ou seja, aquela pergunta do wake-up que nós fizemos é também chegar às pessoas do nosso lugar e começar-lhes a fazer essa pergunta. Porquê é que mora aqui? O que é que para si é Santa Cruz, por exemplo? A outra questão que também na perspectiva interna tem a ver com que celebrações e que expressões do lugar, ou seja, quando o lugar se expressa, quando Santa Cruz, por exemplo, agora vou usar o teu exemplo, Miguel, quando Santa Cruz se expressa ou como se expressa, que celebrações é que faz? O que é que celebra? Quando se celebra? Que tipo de pessoas é que celebram esse evento? Ou seja, isso mostra um pouco também de onde é que acaba. Quem é que vem a essa celebração? Mostra também algumas das fronteiras deste lugar. E depois, uma das outras formas de sabermos os limites deste lugar é que quando estamos, por exemplo, em Santa Cruz e temos 1 ou 2 dias para visitar, onde é que as pessoas de Santa Cruz nos levam a visitar? Vamos ver o quê? Vamos ver igrejas, vamos ver a praia, vamos ver um vale, vamos ver um lugar que tem uma energia especial, vamos ver um ecossistema, vamos visitar um restaurante, vamos participar de uma celebração, e é isto. Ou seja, qual é que é a vivência e os espaços que as pessoas em pouco tempo levam viajantes e a família a visitar, porque isso é onde elas sentem, isto é a essência de Santa Cruz. Responda à pergunta, é por isso que eu vivo aqui. E muitas vezes até as pessoas até nem vão visitar muito esses sítios, mas quando vem alguém, o nosso ser quer levá-las ali, porque é ali onde nós nos nutrimos. Por exemplo, se alguém vier cá, eu quero levá-los à praia, quero mostrar-lhes como é que é este limite da Europa e entrar neste Atlântico profundo. E se verem um pôr do sol, para mim isto é viver em Lisboa, ok? E isso, gostava de vos ouvir agora um pouco o que é que as perspectivas, adicionando, vos trazem de novo ao lugar que vocês estão a descrever para cada um dos nossos Game Modes. Observo que, grato Gil, observo que na minha descrição já incluí alguns dos elementos da geofísica, a serra, onde ela está inserida, o Parque Natural, também da organização humana, com as câmaras, com o Parque Natural, com o Instituto de Conservação. Talvez onde não falei tanto foi na biológica e no tipo de paisagem que ali temos, quer flora, quer fauna. Sim, podia dar mais alguns elementos geofísicos da constituição da serra, daquilo que está ali à volta, também mais alguns elementos da organização humana, por exemplo, o que é que tem sido usado aquele território para a agricultura, para a floresta, portanto, esse tipo de elementos que não dei. E naquele caso, o Vale dos Barris tem sido muito usado para a agricultura. E Depois, Marco, posso trazer um elemento que também sei daquela zona? sim, Os templários estiveram lá durante muito tempo e aquilo ali em Palmela foi um lugar de troca e passagem e riquezas. E, portanto, aquilo também, pelo que eu conheço ali daquela região, influenciou muito esta questão dos templários, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista de comércio e também de uma egrégora mais espiritual também. sim, não tinha essa perspectiva dos templários, não sabia que eles tinham estado lá e tinha essa perspectiva da defesa, sim, de facto ser um ponto estratégico e de defesa durante vários séculos do território. Aliás, penso que continua a ser o único castelo que consegue ver os castelos todos à volta na sua periferia. Está ali num lugar especial. Quando fiz a minha descrição, falei um pouco dos rituais, alguns rituais de próxima cultura, não é? Como a alimentação, o cuidado de ser uma alimentação, determinado tipo de alimentação, cuidar com os resíduos, com as hortas, para aí fora, esses elementos, o reflorestar, que para mim já tem a ver com esta dimensão do interno,
e naquele lugar é um lugar onde isso se pratica, onde isso se convoca, não é? Portanto, esta descrição de alinhamento para lá, e não falei no que está fora. Portanto, digamos que fui um pouco mais para a cultura emergente ou para as próximas culturas e não tanto na cultura interior, embora no caso a gente tenha organizado uma visita ao castelo e convidar pessoas da Câmara para trazer os elementos do concelho e de alguma das coisas que aquele lugar vive. Mas eu não falei disso, por exemplo, atualmente nos tempos contemporâneos é muito comum a celebração da Festa das Vindimas em setembro, que é um lugar com muita vinha e com muita produção vinícola. Portanto, é um dos maiores concelhos do país, é um concelho com muita zona agrícola, em particular vocacionada para, para a vindima, para a uva vinícola. Não trouxe este elemento, digamos que a minha perspectiva foi muito externa e pouco interna. Não trouxe elementos na minha descrição do lugar da interna, ou poucos da descrição interna, e quando o fiz mais dos rituais das próximas culturas do que aquelas que vêm da história do lugar, não é? Da dimensão socio-histórica daquele lugar. Então, é isso que me chega agora. Grato, Gil. Grato, Marco. Bom, obrigado, Gil, aqui a mexer o peito, não é? O entusiasmo destas perguntas e o que elas revelam. Vou tentar tecer sinteticamente aqui estas perspectivas externas que eu já toquei mais ou menos, mas há um fio condutor que se está a desenvolver aqui em mim. Nós vivemos neste território marginal, não é? Entre a costa e o grande Atlântico. E como sempre, na permacultura fala-se muito disso, são territórios extremamente férteis em várias coisas. E o nome do projeto Inspira Santa vem dessa brincadeira que é muito séria para mim. A palavra inspirar remete-me a várias coisas. Quando estou em Santa Cruz, estar em casa, voltando à primeira pergunta, é também sentir o vento norte, frio e forte, não é? E, portanto, inspirar um ar fresco, vital. Quando estou longe daqui, é talvez o que eu mais sinto falta, sair agora lá fora e o ar, o Atlântico vir. Então, eu inspiro isso e, ao mesmo tempo, deixo-me inspirar por essa inspiração. Então, este território marginal está muito vivo, não é? E a história deste lugar tem a ver com essa vitalidade, desde os corsários que por aqui andaram, quando ainda não havia assentamentos populacionais, porque esta costa era atrativa para eles, esconder barcos, para encontrar cascatas a caírem na praia, que nós ainda temos algumas, né? E coisas fabulosas. E, portanto, este território que é muito abundante em água deu origem a uma cultura humana ligada à produção de cereais, não tanto à beira-mar, embora também os houvesse, mas à utilização de azenhas para moer cereais que eram produzidos um bocadinho mais longe. E, portanto, os primeiros assentamentos e o que nós sabemos sobre este lugar traz-nos uma história de pessoas que viviam vidas muito simples, muito ligadas a esse projeto de autossubsistência, onde se produzia, se tinham os animais, mas depois também a abundância que este mar tinha e que ainda tem, felizmente, e que dava um extra na sua vida. Portanto, as azenhas, a água, o ar fresco, o vento que aqui corre e também esta costa forte que nos nutre também. Então, nesse sentido, eu não falei disso, mas faz parte do meu projeto, faz parte deste evento em concreto, trazer o inspirar como ponto de partida para uma reflexão sobre a nossa história, para trazer um bocadinho isto para o concreto do século XXI e não esquecer isso. E esta ligação à história do lugar vai incluir cereais tradicionais que já se cultivavam aqui há muito tempo, nomeadamente o barbela, portanto vai fazer parte da alimentação e também as algas que eu vou apanhar e que eu vou desidratar e que vou incluir nas receitas, algas que vou apanhar na praia à frente de casa e portanto há essa relação com uma história antiga e com uma estrutura, não é? E isso naturalmente faz a ponte para o espaço interno, não é? Eu estou mesmo, e obrigado por esta reflexão, estou mesmo com vontade de alinhar este projeto no espaço e no que eu sei da história deste lugar. Então,
as algas sempre fizeram parte desta cultura porque eram o fertilizante que as pessoas utilizavam. Não havia outro na altura para além do estrume dos animais que se tinha em casa. Então as pessoas no verão, porque nós temos muitas laminárias, são aquelas algas grandes que vêm para a praia e enchem tudo de algas, elas juntavam em grandes pilhas e depois vinham os carros depois e levavam-nas para os campos, não é? Mas essa relação com as algas está morta hoje em dia. A maior parte das pessoas não conhece as algas quando vai à praia, não é? Conhece o polvo, conhece o caranguejo, mas não tem essa relação. Eu quero trazer isso também, não é? E no que toca à celebração, na verdade, nós sabemos pouco das celebrações antigas, tirando os rituais da nossa cultura católica, romana, e portanto a missa e a espiritualidade que sempre existiu nesse lugar, porque depois dos corsários, quem veio para aqui foram os frades. Quem habitou este lugar durante muito tempo, até haver uma população, eram frades que usavam a calma e a inspiração deste lugar para rezar. E, portanto, quero trazer também a espiritualidade, não é? Mas aos olhos do século XXI, não é? Numa linguagem que faça sentido nos desafios que nós temos. Eh, e para além dessas celebrações religiosas, havia coisas mais populares que ainda hoje se mantêm, como São João ou como a Santa Helena, que era a nossa padroeira, e que juntavam as pessoas à volta, por exemplo, de uma matança de porco, de uma grande pescaria, com um mexilhão, com percebes e tudo isso, não é? Portanto, o que eu quero mostrar às pessoas também é um bocadinho à riba. Quero andar pela costa. Felizmente, o lugar onde vou fazer o evento é muito, ou seja, está a 5 minutos da praia, a andar, e, portanto, eu quero levar as pessoas a viver essa inspiração. Quero que olhem para o mar, quero que deixem o olhar perdido nesse oceano infinito, não é? E quero andar e encontrar espécies que fazem parte desta história, dizer onde é que apanhei as algas e celebrar as grandes pedras que nós temos, as grandes malhadas e, acima de tudo, este vento que sempre aqui esteve e que de certeza que já inspira a gente há muito tempo. É isso que eu sinto mesmo. Obrigado. Grato, Miguel. Grato, Miguel. Eu aqui com o PM mais RD Consulting, esta parte externa torna-se mais complexa, dado que seria mais Portugal, ou seja, provavelmente mais próxima da organização humana, pelo nosso espaço de ser conectado com o território através das organizações, e depois entra, se calhar, uma componente mais biológica e só depois a geofísica. Há algo aqui, e é algo que me faz... eu quero explorar melhor para não assumir que o facto de, vamos chamar que a consultoria tem menos de territorial, eu gostava de reforçar essa conclusão e torná-la territorial. Portanto, noto aqui que a componente, se calhar, humana, biológica e geofísica são em pontos de comunidades, se calhar até algumas mais rurais ou mais nas comunidades vulneráveis. Por exemplo, nós trabalhamos com a Ciclo, tem a ver com estas comunidades, às vezes na periferia de centros urbanos, por exemplo, e que traz a arte, a questão da transformação, esta organização humana de transformar pela organização humana, depois o biológico e o geofísico. E na parte interna, eu senti um pouco de tristeza, e eu creio que no alinhamento do lugar, eu acho que essa parte é aquela que também bebe mais das três lentes anteriores, na expressão e celebração do lugar. Notei em mim algumas das celebrações que diferentes partes do movimento fazem e que para mim têm feito pouco. O movimento permacultura, eu não creio que tenha havido uma convergência de permacultura, ou reunião da transição, ou provavelmente as ecovilas são aquelas que mais cá têm celebrado, e eu tenho estado ligado pelo menos, mas há outros. O Rebuild tem feito os seus eventos, e há outras. Nós também temos cá em Portugal aqueles eventos que acontecem anualmente, em que eu senti tristeza também por não ter participado de alguns deles, porque é aí onde as pessoas se juntam, as interações acontecem, há um reconhecimento e uma celebração, e isso cria também conexão, unidade, ligação, relação. E sim, eu quando
Marco, nós também dentro do PM mais RD, o facto de estarmos a nutrir a biovila, o facto de quando pensamos nos Sensing Journeys, levar a alguns sítios que já estão a fazer coisas e trazer outras pessoas, para mim também é fazer ver aquilo que já está a acontecer em Portugal e como é que essa celebração e como é que outros conhecerem melhor o seu território, quer eles já lá estejam, quer venham de fora, liga, religa, traz vida, traz vontade e permite o lugar expressar-se melhor. Ok, uau, eu até pensava que era mais esta região e de repente quando se organizou este evento, como por exemplo a Idenha Nova, estas pessoas juntaram-se, estas pessoas começaram a dar vida àquele território, eu vejo aqui como se fosse o território a surgir energeticamente, a tornar-se visível. É isso que esta perspectiva interna me trouxe mais e noto um querer celebrar mais, um querer mais do que ser trabalhar com, o participar já das celebrações que estão a acontecer e apoiar essas celebrações. Grato por escutarem. Grato, Gil. E vamos aqui para a última, o último elemento dentro da história do lugar que eu quero trazer, são os 3 padrões fundamentais também, ou seja, novamente, é uma outra forma de ver o lugar. E é com o flow dinâmico, que é como é que o lugar se renova. Quais é que são as coisas que acontecem no lugar que trazem abundância? Há bocadinho falaste das algas, ou seja, quais é que são os ciclos? São as chuvas de inverno, são as algas durante o verão, é o turismo que vem, é o sol que brilha, são os pomares que rebentam. O que é que vitaliza, o que é que renova esse espaço de ano para ano, ou de década para década, ou o que seja, encontrar esses elementos. O segundo é a estrutura de rede estabilizante, ou seja, o que é que acumula, o que é que, quando há, especialmente também quando há esses fluires dinâmicos, o que é que aguenta essa abundância para permitir criar uma viabilidade dessa comunidade? O que é que permite à comunidade florescer ao longo do tempo nessa região? É pelo facto de ter um solo que absorve bastante água, ou tem aquíferos que permitem essa água estar assim, lá permanente, e isso melhorar a agricultura e, portanto, a comunidade lá esteve. É uma estrutura de comportamentos religiosos, ou seja, o que é que dá estrutura a essa comunidade ao longo do tempo? E o mosaico vivo é como é que um pouco do caos, das chuvas, das algas, etc., a comunidade conseguiu criar a ordem do caos. Ou seja, como é que se cria prosperidade? Qual é que é o processo, não tanto a estrutura, mas o processo do qual o território e a comunidade conseguem retirar este caos errático de coisas que podem acontecer e daí cria prosperidade. Ok? Diria que é uma visão mais de qual é que é o processo que permite à estrutura continuar a existir e que beneficia do flow dinâmico que existe naquela região. Marco e Miguel, trouxe-vos outra perspectiva de pensar sobre o lugar? Aqui, esta para mim é mais desafiante neste projeto. Neste Game World que eu escolhi, porque ele vai acontecer naquele lugar, ele é temporário naquele lugar, e eu não conheço bem os flows, nem as estruturas, nem o mosaico daquela região. Não é? Eu estou a falar ali Biovila na sua envolvente. Agora eu tivesse falado um bocadinho, há de facto muitos projetos que estão a aparecer. Aquilo era uma zona agrícola e o que está a acontecer é muita gente que está com esta ideia da próxima cultura, das próximas culturas, está a comprar coisas ali à volta e, portanto, está-se a construir uma comunidade assim mais alternativa ali, nesse mosaico vivo, que faz sentido da organização geofísica, biológica e humana daquele lugar e que está a tentar
Aí, ao mesmo tempo, ele está relativamente perto de Lisboa, 1 hora, está entre a cidade de Setúbal e o concelho de Palmela, e Palmela em si é uma zona com muitos serviços, com muitas coisas, portanto está bem servida. Portanto, ele está nessa ligação, tem a serra e a praia, portanto tem ali um conjunto de elementos que de facto estabilizam aquela região, quer do ponto de vista de solos, de água, de ciclos de água, não é? Com as correntes atlânticas e afins. Parece, não sei, um observador mais leigo como eu, parece que a zona está em processo de desertificação, em particular aquela zona onde está inserida a biovila, que requer alguns cuidados, os solos são difíceis, é difícil ter determinado tipo de vegetação em geral, portanto há desafios ali imanentes. Este game wall de acontecer lá traz energia e vitalidade para o sítio. Nós vamos de alguma forma também contribuir com os orgânicos para lá, com o cuidado, com o cuidar da horta, com fazer algumas atividades lá que nos vão inserir. E para mim será a parte mais difícil de referir aqui neste contexto deste Game Wall, até porque é um Game Wall temporário, vai ficar aqui. Yeah. Seria mais falar da biovila, que eu não sei fazer muito bem, à luz destes padrões fundamentais. Sim. E do próprio Game World, também é esta ideia das pessoas, das famílias, da escola que está a promover tudo isto. Está aqui também essas estruturas na esfera de influência. Assim, não é tão rico para mim, ou é mais desafiante aplicar esta dimensão ou este ponto de entrada para o lugar neste Game Boy. Okay? Grato, noto isso e noto aqui a minha hesitação em torno disso. Grato, Gil. Grato, Marco. Boa. Obrigado, Gil. Mais uma boa oportunidade para dar palavras a coisas que não costumo. Há um flow cósmico que vem à cabeça, vale a pena mencionar. Somos vítimas do movimento do nosso planeta. É uma palavra pesada, mas não tem nenhuma conotação má aqui, né? Mas as estações sentem-se muito aqui, e isso faz parte da nossa vida. O dia e a noite, o vento, não tão cósmico, mais planetário, são coisas que marcam aqui um ritmo que define muito a nossa vida. Se está vento norte, o dia vai ser diferente do que se estiver vento sul. Se estiver vento leste, o dia vai ser diferente. Há aqui um flow de pessoas e serviços que tem muito a ver com essa sazonalidade. O verão é o tempo em que Santa Cruz está cheia, e neste momento sinto a necessidade de trazer também um pouco de tristeza. Tenho trazido sempre uma visão muito de esperança e de vontade, que é Vera, mas ao mesmo tempo, no fundo, existe uma raiva, um incómodo, um desconforto com a história deste lugar e a maneira como neste momento Santa Cruz é principalmente um posto para segundas casas, e portanto um lugar aonde ir num fim de semana ou onde ir passar as férias, e no resto do ano é um lugar bastante abandonado de alguma forma no que toca a serviços, no que toca à oferta, no que toca à própria vida, que no verão é muito abundante aqui. Portanto, existe esse flow que neste momento, devido a estruturas como esta, na qual eu me encontro agora, um hotel, é o NOA, onde eu dou aulas, tem trazido também um flow de pessoas internacionais. O turismo em Santa Cruz tem sido muito nacional, tem sido muito de Torres Vedras, de Lisboa, de Alenquer, as cidades mais próximas. Agora há um flow de pessoas também internacional que tem revitalizado, que tem refrescado este ecossistema, e portanto estamos a sentir isso, mas não deixa de ser ainda sazonal. Pessoas que vêm cá passar uma parte do ano, que se vão embora no inverno normalmente. Portanto, o inverno é muito sereno. Existem os pescadores, estamos nós aqui, mas também existem crianças que nascem e cada vez mais conhecemos muitas, e portanto a escola é um lugar onde muitas destas trocas acontecem. Estou muito ligado a essa estrutura e este projeto está ancorado também na escola, nas crianças e na educação.
Essa tristeza manifesta-se também nesta estrutura, não está estável, está bastante instável, eu creio. Existe sempre o risco de politicamente as coisas virarem para Santa Cruz se transformar num lugar cheio de prédios e discotecas e coisas parecidas, não é? Esse discurso existe aqui. Eu vivo em resistência a esse discurso, eu confronto esse discurso em vários contextos, mas isso existe. Pessoas que querem transformar isto e fazer disto a Ericeira, que é um lugar muito bonito também, mas muito mais massificado do que este lugar. Portanto, existe uma tensão muito grande, uma indefinição sobre o futuro deste lugar que marca muito o meu discurso. E, portanto, estes flows que chegam aqui, que estruturam de alguma forma a cultura deste lugar, pessoas vêm no verão e depois vão-se embora, nós habituámos a isso e há de ser sempre assim, mas tem um aspecto de desestabilização porque os serviços não existem no inverno e isso pesa para as pessoas que estão aqui, né? Que têm que ir sempre a Torres Vedras, a cultura só acontece no verão, no inverno não temos isso e, portanto, há um descontentamento e uma vontade de contrariar também essa desvitalização sazonal. E, portanto, para concluir, este mosaico depende muito do que não está aqui neste momento. E eu gostava que, ou sinto que este espaço precisa de mais estrutura interna, precisa de mais projetos aqui, precisa de mais pessoas comprometidas às 4 estações aqui. É, foi isso que eu encontrei aqui. Obrigado. Grato, Miguel. Grato, Miguel. Eu aqui com o PM mais RD Consulting, de uma forma muito rápida, acho que nós o espaço renova-se com estas relações e também dinheiro, agora há bastante dinheiro também para apoiar projetos. E também quando há alguma coisa a vitalizar, uma ideia que vai na linha do regenerativo, isso também traz as possibilidades e o dinheiro também tem trazido e estas e os sensing journeys, quando as pessoas se juntam e percebem que têm propósitos, alinhamentos comuns, isso cria dinamismo. Creio que as estruturas de rede estabilizante, eu diria que é assim algo que o Innovations for the Future quer também ser uma parte desta estrutura. Estes encontros que estamos a fazer aqui de manhã também querem dar mais essa estrutura e noto o quão os projetos, especialmente quando estão a passar por stress, param de ser o nó desta rede nacional e esta energia para ligação e relação muitas vezes é perdida e noto que de alguma forma muito informal está lá. Também beneficia muito dos contactos pessoais e da vontade de algumas das entidades se juntarem nas celebrações e se relacionarem de alguma forma. E como é que este lugar cria ordem de caos. Eu acho que é isso, é saber usar a diversidade de competências, saberes, e quando estas oportunidades financeiras, ou a abertura da Câmara, ou um espaço disponível, parece que enraiza e dá corpo ao início de um projeto. Ter alguém ou um grupo que tem um trabalho durante X anos para trabalhar com as escolas ou desenvolver um território. Criar um programa inovador de reflorestação numa área depois de incêndios. Eu acho que são estas, até vem às vezes com necessidades onde o espaço está pronto para integrar e acontecer. E depois onde o próprio PMRD pode estar presente e apoiar. É o que me está a surgir em mim. Grato, é onde levei aqui a história do lugar, com estes elementos. E, Marco, tens aqui um check-out onde a gente possa refletir sobre isto e sair? Sim, é isso. Eu diria que estes minutos finais, estes 7 minutos, é o que é que foi precioso para cada um de nós na sessão de hoje e como é que eu saio diferente, não é? O que é que me transformou, o que é que mudou em mim com esta sessão. E eu vou primeiro.
A primeira coisa que me surpreendeu na sessão de hoje foi o lugar para onde eu fui na sessão de casa, e depois apareceram outros depois de fazer isso, e outras sensações. Eu estou comigo, estou com isso em mim, não é? Que o que significa casa para mim, este estar embebido dentro da natureza e de estar pequeno numa coisa, numa natureza grande, e grande numa natureza grande, não é? Sentir-me parte de. Estou com isto em mim, foi uma das coisas que mexeu e abanou em mim. E depois vi como também foi precioso para mim ver como muitas das descrições do Game World que eu fiz já tinham elementos das diferentes partes, e onde é que não estavam, onde é que estavam ausentes. E noto aquela na última, nos padrões, de facto ser onde estou mais ausente, onde não está tanto, onde não está tão natural para mim a recolha de informação, o trazer informação para contexto e pôr. Portanto, sai com isso, notando isso, que esse está presente, e querendo trazer mais atenção para os game modes onde estou. Por isso, em particular, quando o elemento local está muito presente, por exemplo, como é o game mode em que o Miguel está a operar, não é? Quando esse elemento, não é? Se eu tivesse de facto a falar da Biovila, isso era um elemento determinante que eu não estou a trazer. um, e está vivo em mim, ficou vivo em mim. Esta ideia do legado, digamos que eu tenho trabalhado muito a ideia do legado para o futuro, e estou-me a esquecer do legado do passado. Portanto, as 7 gerações que me trouxeram cá, eu estou mais a pensar na primeira das 7 gerações que vão levar para a frente, não é? Então, estar a notar esta perspectiva em mim, e perceber como é que eu me vou abrir, como é que eu vou abrir o meu coração e abrir-me a mim e ao meu espírito para incluir mais as 7 que me trouxeram até cá. Então, digamos que é uma das coisas que me transforma e está viva aqui, está bem sublinhado. E sou eu sei grato, saio contente com o trabalho que fizemos, para onde fomos, para a experimentação, e por ter-vos ouvido. Complementou muito o facto dos game worlds serem muito diferentes, um temporário, um mais desterritorializado e o outro super local e super territorializado, permitia aqui diálogos interessantes dentro de mim, e saio rico por isso, saio tocado e mais rico por isso. Grato. Grato, Yeah. Marco. Que bom ouvir-te. Obrigado, Marco. Gil, posso pegar? Bom, Queres ser tu? Ok. bom. Gostei muito de vos ouvir, gostei da maneira como isso mexeu comigo. Não estou habituado a estar neste espaço e, portanto, há aqui um fator de surpresa, de entusiasmo, desta reflexão coletiva. Não tinha realmente uma apreensão, mas estou aqui agora a sentir o quão eu não sabia o que esperar e o quão bom foi sentir tudo isto. Saio também com esta convicção de que este projeto em concreto é mesmo muito íntimo. Parece que estou a dar forma a algo que existe no meu interior, algo muito importante, que há muitos anos precisava de deitar cá para fora, mas não era o momento certo. Estou a sentir que é, e esta conversa foi ouvir-me a ser, a querer ser, a manifestar a raiva e a esperança, e isso é muito importante para mim, isso é muito valioso, agradeço imenso isso, portanto saio muito contente, saio com muita vontade também de pegar neste trabalho e de condensá-lo em algumas palavras. Estou com vontade de sair, pegar no meu caderno, escrever umas coisas. Senti muito enquanto vocês falavam, e num outro tom, para concluir, sinto também esta necessidade que eu tenho ainda de aprender a lidar com a impossibilidade da comunicação trazer tudo o que existe dentro de nós. Eu fico sempre muito uh, uh, bloqueado quando não consigo dizer o que sinto. Mas isso acontece sempre. Mas nestes espaços em que me é pedido deitar cá para fora estas coisas, um, sinto-o muito. Não é? Fico a pensar o que é que eu não disse, o que é que eu devia ter dito, não é? E estou a tentar não dar importância a isso, aceitar, deixá-lo passar, não é? Mas vive em mim isso. Neste espaço voltou a acontecer, e queria partilhar isso com vocês antes de sair também. Obrigado.
Grato, Miguel. Muito grato, Miguel. Sinto alegria de termos trazido aqui um mapa que tive ontem à noite a prepará-lo, e de ter visto que ele tem mais profundidade e mexe mais comigo do que eu estava à espera. E notei que eu dou preferência a alguns elementos do mapa, a parte exterior, influência, propósito, e o resto fica mais esquecido. E notei também alguma dificuldade, algum medo e raiva de estar a ancorar o espaço energético, a facilitar a dinâmica do mapa e trazer um caso de estudo. E parece-me parte do caso de estudo que era como se fosse ok, tenho que arranjar aqui algo e ao mesmo tempo eu estou interessado nesse caso de estudo e gostava de o aprofundar. E notei que não consegui chegar ao breakthrough que, por exemplo, senti mais em ti, Miguel, a acontecer durante a sessão, e eu portanto, notei este struggle interno, esta dinâmica interna, e quero perceber se isto dá para ser resolvida esta tensão. Então estou com isso. Grato, Marco e Miguel, por esta sessão. Uau! Sai muito cheio, sai mais pleno nos vários corpos. Grato. Arro. Grato a ambos. Arro. Até já. Até já. Até já. Até já.